Noite, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mari, sou irmã da professora Joyce, que esteve aí com vocês durante as 2 primeiras semanas de aula, né? Eu assumo agora o lugar dela, estarei ministrando aí as aulas de história, tá bom? Espero muito que possamos ter uma troca legal de conhecimentos, né? Que assim a gente venha aprender ainda mais história, né? Que é algo tão interessante. Gente, é uma delícia estudar história, né? Uma disciplina assim que eu mais gosto, porque traz informações, né? Sobre o nosso povo, sobre a nossa gente, né? Então a gente aprender a nossa história como foi ao longo do tempo, acompanhar as mudanças, né? E a gente vê como é o Brasil hoje para o Brasil que era antigamente, como o Brasil ele foi redescoberto, as mudanças que teve, né? Como o Brasil era sobre a influência de Portugal, sobre a influência da Inglaterra, né? A independência do Brasil, a proclamação da República, enfim, né? Isso é importantíssimo que a gente venha estar se apropriando dessas informações, né? Então, assim, nós vamos aprender hoje um pouco sobre uma fase importantíssima no Brasil, que foi a fase do império, a fase imperial, né? Então, Brasil Império. Então, nós vamos estar entendendo hoje aí sobre essa fase importantíssima, né? Esse período aí que durou 67 anos, que teve início aí com a independência do Brasil em 1822 e que teve fim aí com a proclamação da República com o Deodoro, né, com o Marechal Deodoro da Fonseca, né, em 1889. Então, um período grande, 67 anos de história, foram muitos fatos que aconteceram, guerras, revoltas, um assunto tão grande, não daria para a gente estudar numa única aula. Então, nós vamos dividir, nós vamos fatiar essa aula, tá? Esse assunto, e a gente vai estudando aos poucos, certo? Por fatias. Hoje a gente vai estudar uma versão mais resumida, a gente vai estudar mais termos, mais dados, datas, e depois a gente vai estudando as fases, os acontecimentos, tá bom? Então a gente vai começar hoje aí falando sobre o Brasil Império, né? O que vem ser o Brasil Imperial? Por que esse nome Imperial? Lembrando que Império, né, é um nome chique que foi dado, mas que o Brasil, na verdade, ele era regido por um monarca. Então, o que é uma monarquia? Monarquia é quando o poder está concentrado na mão de um monarca. E esse monarca é quem tinha o poder de reger o país. Então, todas as decisões, né, eram tomadas por ele. E a gente tem aí, né, inicialmente aí sob o comando do Brasil, sob o comando nesse período aí, Dom Pedro I, né, um rapazinho aí, né, que ele foi até as margens do rio Ipiranga e lá, ó, ele... Então, né, a independência, ele deu o grito de independência, né, a independência do Brasil, né, Dom Pedro I, e ele ficou aí até 1831 no poder, ficou de 1822 a 1831, até que ele renunciou, Dom Pedro ele renunciou, e aí entra em uma nova fase. Né? Mas Dom Pedro, né, durante o reinado de Dom Pedro I, teve acontecimentos importantíssimos. Um deles aí que a gente pode citar é a Constituição de 1824. Então o povo eles pediam uma constituição, porque o povo eles queriam participação política, eles queriam poder opinar, né? E assim, Dom Pedro I ele resolveu que sim, ia estabelecer uma constituição. E ele estabeleceu. Só que foi uma constituição totalmente diferente do que eles esperavam. Isso trouxe uma grande revolta. Por quê? Primeiro que ele trouxe aí o poder moderador, né? Primeiro que ele quem escolhia os juízes, ele que escolhia os parlamentares. E esse poder moderador era sempre ele poderia intervir, ele podia participar, e sempre a palavra final era de Dom Pedro. Então ele continuava tendo influência, ele que tomava as decisões. Então esse poder moderador, né, é como tipo assim, eu te dou poder, mas quem decide no final sou eu.
Vocês podem até opinar, mas quem decide sou eu, que sou o monarca, né? E lembrando também que nessa Constituição de 1824 previa então o voto censitário, né? Quando a gente vê censitário, vem de censura. Então alguns eram censurados, eles não podiam votar. Por quê? O voto ele não era liberado a todos, né? Lembrando que quando a gente fala em direito ao voto, as mulheres nem entram, mulheres e negros nem entram aí ainda, né? É um grande processo, uma grande luta para que a mulher ela possa conseguir, então, esse direito, tá bom? Então, quando a gente fala em esse voto censitário, então, homens, viu? Homens maior de idade e também tinha a ver com a renda estabelecida. Então, eles estabeleciam uma renda. Abaixo dessa renda não pode votar. Só pode votar, vamos dizer assim, um exemplo. Só pode votar quem ganha acima de 2.000. Quem ganha abaixo não pode. Então, grande parte da sociedade, grande massa da sociedade ficava de fora. Eles não podiam votar, escolher, né? E lembrando também que esse voto aí, né, eram votos orais, eles falavam em público quem eles estavam elegendo, né? E lembrando aí que nessa época aí, né, funcionava também o voto do cabresto ainda, né, em que os grandes fazendeiros, os grandes senhores, eles influenciavam muito ainda, né? Mas lembrando aí que tinha uma grande desigualdade social, né, por trás disso tudo, e grande massa da sociedade era excluída, né? E aí, terminando esse primeiro reinado aí de Dom Pedro I, né, que começou aí em 1822 e terminou em 1831, porque Dom Pedro I ele renunciou e saiu, voltou para Portugal e deixou o Brasil sob a responsabilidade do seu filho, Pedro de Alcântara. Só que Pedro ele não tinha idade suficiente ainda, porque Pedro era apenas uma criança de 5 anos de idade. Então ele não tinha como reger o país. Ele só poderia então governar o país quando ele completasse 18 anos. Então durante esse período aí até Pedro ter idade para tomar a frente do Brasil, ficou então, o Brasil ele ficou sobre a gerência, vamos dizer assim, dos babás, os que cuidavam de Dom Pedro, né? Pedro de Alcântara, que mais tarde vinha a ser aí o Dom Pedro II. Então aí foi chamado esse aí de período regencial. Foi uma fase aí que foi governado por brasileiros, certo? E que foi uma fase assim, sabe quando quando você não tem recurso suficiente, e aí você pensa assim, eu vou tapar esse buraco aqui, eu sei que mais tarde ele vai arrebentar. Mas vamos segurando, na verdade esse período aí, né, foi um período de segurar as pontas, até que Dom Pedro II viesse aí a assumir, né? Então era assim, os tapas buracos. E aí em 1840, Dom Pedro II ele assume o Brasil com o golpe da maioridade. O que vem ser isso? O golpe da maioridade. Né? Ele tinha apenas 14 anos de idade, estava ali previsto na Constituição que só poderia assumir com 18 anos, então eles dão um golpe e aí Dom Pedro assume com 14 anos de idade. E fica aí quase 50 anos no poder, né? Terminando aí em 1889, com a proclamação da República por Deodoro Marechal da Fonseca, né? Mas esse período aí foi um período muito importante, um período aí que teve grandes revoltas, teve as revoltas de São Paulo e as revoltas de Minas Gerais, que a gente vai conhecer aí conforme a gente for estudando as fases desse império, tá? Marcado aí também pela expansão cafeeira, né? A gente sabia aí que a produção em massa do café estava crescendo em muito aqui no Brasil, né? O Brasil, grande produtor de café, o maior produtor de café. E o que acontecia, né? O Brasil ele estava agora sobre a influência da Inglaterra, e a Inglaterra estava pressionando o Brasil para abolição dos escravos. Então, assim, por um lado, aumentando a produção de café, aumentando, precisava-se de mão de obra,
E a Inglaterra, então, estava pedindo, perdão, pedindo abolição. E aí estava vindo o quê? Tava vindo imigrantes europeus para cá, mas eles estavam exigindo, né, condições melhores de trabalho. Então o Brasil ele estava sendo pressionado. Então aí teve nessa fase, teve a abolição, teve a imigração europeia, teve a expansão cafeeira, teve a Guerra do Paraguai, que foi importantíssimo para o Brasil e que o Brasil venceu, né? O Brasil venceu, que essa guerra aconteceu em 1870 e apesar de ser muito importante para o Brasil, né? E Dom Pedro ter vencido, mas Dom Pedro ele não estava mais sendo visto aí com bons olhos. Grande massa da sociedade estava querendo já a sua saída, a sua renúncia. Então, né, após essa guerra aí, começa um período que é chamado de crise do Império, a decadência aí. Esse período durou cerca de 19 anos, até que vem Marechal Deodoro da Fonseca e proclama a República. Né? Tem a proclamação da República, né? Como eu disse, muitas pessoas queriam a renúncia, né? Grande massa da sociedade, mas muitos tinha alguns que não queriam que Dom Pedro saísse. Né? Inclusive a mãe de Marechal Deodoro da Fonseca ficou vários dias sem falar com ele porque ele proclamou a República.